Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Lá no finalzinho do livro, tem a segunda parte, ela é riquíssima, né? Quase que uma autobiografia. Então são registros do próprio Kardec a respeito do que ele pensava sobre os temas diversos ali da doutrina por ele codificada. Ele fala da iniciação dele, né, na doutrina, coisas de bastidores, digamos assim, né? E esse livro foi publicado pela esposa dele após o desencarne dele, né? E uma dessas riquezas em que ele compartilha das ideias pessoais dele, né, a respeito da regeneração da humanidade, a gente vai fazer a leitura, né? É uma leitura longa, não vai dar tempo para a gente ler tudo, né, hoje, no tempo que a gente dispõe, mas a gente vai aqui até onde der, né? Por quê? Porque a gente sabe que a respeito desse tema, muito tem se falado, tem livros, né? O Divaldo tem o livro muito difundido aí, que é o No Rumo do Mundo de Regeneração. Antes disso, já tem ali o Transição Planetária. Nós temos o Apocalipse de João, né? Então, João, o evangelista, o apóstolo de Jesus, através da mediunidade dele, muito ele fala também do sinal dos tempos, né? Do que estaria aí reservado para o futuro da humanidade. Na Gênesis, enfim, né? Fala, esse tema é bem recorrente, né? Mas eu quis pegar essa parte aqui do Obras Póstumas para ver o que não é o que os espíritos falam, é o que o Kardec fala, né? Então vamos lá. Precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos que os tempos aproximaram-se, mas sim que são chegados os tempos. Isso ele fala, esse livro, Obras Póstumas, ele é depois da morte dele, 1890, né? Quase entrando ali em 1900, né? Olha, mas sim que são chegados os tempos. Não tomeis essas palavras como anúncio de novo dilúvio, de algum cataclismo ou de uma comoção geral. Convulsões parciais do globo têm se dado em todas as épocas e ainda hoje se dão, porque são inerentes à sua constituição. Mas não são sinais. Entretanto, então, essas cataclismas, esses fenômenos da natureza sempre existiram e sempre existirão, e ele está falando que esses casos, que sempre existiram e sempre existiram, não são sinais de nada, né? Mas ele continua, olha. Entretanto, tudo o que está predito no Evangelho tem de se cumprir, e neste momento se cumpre, como o conhecereis mais tarde. Não tomeis, porém, os sinais anunciados, senão como figuras que se devem entender pelo Espírito, que se devem entender pelo Espírito, que não pela letra, né? Então, não esquecer que no Evangelho fala, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a gente tem que procurar tirar o sentido, o sentido moral, o sentido ético, o sentido transformador, né, do que está escrito ali. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria e extraviaram-se os comentadores que ficaram restritos à letra. Então, todos aqueles que ficam ali na letra se perderam, né? Porque não faz sentido. Faltou-lhes a chave para compreender o verdadeiro sentido, a qual está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo veio revelar.
Doravante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue uma ordem natural das coisas e jamais serão invertidas as leis imutáveis do Criador. Não há milagres, nem prodígios, nem coisas sobrenaturais no sentido que se dá a essas palavras. Não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis, e aqueles que vos anunciam abusam da vossa boa fé. E a gente aqui se recorda, né, que quando forem chegados os tempos, muitos serão os falsos cristos e os falsos profetas que enganarão a muitos, e que, se possível fosse, até os eleitos se enganariam, né? Então, tem esses que vão estar sempre aí abusando nesses tempos que estamos, são tantas as ideias que nos confundem, né, ali disfarçadas de justas, de honestas, de inovadoras, mas no fundo são ideias que abusam da nossa boa fé e elas pervertem ali um caráter todo do ético e do moral, né? Olhai, porém, em torno de vós, no meio dos homens, e aí os encontrareis. Olha, olhai em torno de vós, no meio dos homens. Então, esses falsos profetas, digamos assim, esses que abusam da nossa boa-fé, estão entre nós, né? Então, estão entre nós, é só a gente observar, estão aí na sociedade. É só a gente observar as ideias, né? Conhecereis a árvore pelo fruto que dá. Não percebeis que sopra um vento pela superfície da terra, o qual agita os espíritos? O mundo espera alguma coisa e sente-se dominado de um vago pressentimento de próxima tempestade. Não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. Ele progrediu desde o primeiro dia e deve progredir indefinidamente. A humanidade é que atingiu um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, a Terra vai se elevar porque o que vai acontecer? A humanidade vai se transformar, né? Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que se esboroa. Cada dia se lhe destaca um pedaço. Tudo se concluirá com a geração que se vai e a que lhe suceder elevará novo edifício que as subsequentes consolidarão e completarão. Então, está falando que são espíritos com uma renovação, com um espírito de renovação, com ideais mais nobres que vão estar sucedendo à humanidade que aqui está. Então, sucedendo em que sentido? Serão outros espíritos, né? Essa humanidade que aqui está não vai poder ficar mais? Como é isso, né? Vamos entender. O que vai acontecer? A transformação, a gente já leu a palavra, né? Então, os espíritos, nós estamos tendo aí todas as chances de nos transformarmos. E quando a gente se transforma, a gente vai transformando o nosso globo, né? E para nos ajudar, alguns outros que já estão na dianteira vão estar vindo também, para ajudar a impulsionar, até nos motivar a continuar firmes na nossa transformação e tudo mais. E aqueles que se mantiverem ali endurecidos, não quiserem, né, serão todos terão a chance de poder se transformar. Mas como existe o livre-arbítrio, ele não vai ser, nunca foi. O livre-arbítrio é aquela dádiva que Deus nos deu, né? E sempre é respeitado, ele não vai deixar de ser respeitado, porque todos vão ser convidados a se transformar, né? Não obrigados, convidados a se transformar. E aqueles que aceitarem ao convite de se transformar, vão se transformar e vão continuar aqui, herdarão a terra, né?
vamos continuar aqui numa terra transformada, tudo mais, vamos receber esses outros espíritos de melhor condição que vão estar reencarnando, e eles vêm para nos dar um apoio, nos dar uma força, nos encorajar a persistir pelo bom caminho, né? Mas aqueles que desejarem por N motivos, por preguiça, por desconhecimento, por depois eu, né? Enfim, por descaso, não interessa o motivo, mas aquele que não resolver, né, não se decidir aproveitar a chance de modificar, ele não vai poder continuar aqui na Terra, né? Serão ali realmente transferidos para mundos compatíveis, né? Então, continuando aqui. De mundo de expiação, a terra será graduada em mundo feliz, e a habitação nela será uma recompensa em vez de uma punição. O reino do bem sucederá nela o reino do mal. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que seja habitada exclusivamente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogitem senão do bem. Chegado esse tempo, haverá grande emigração entre os que ora habitam, não sendo mais dignos da terra transformada os que fazem o mal pelo mal, sem que os afete o sentimento do bem, serão excluídos daí, porque se continuassem, manteriam a perturbação e a confusão e seriam obstáculos ao progresso. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Ele está falando que de um mundo inferior, um dia vai ser um mundo feliz, né? Vai chegar a essa condição. Para chegar a essa condição de mundo feliz, o que tem que prevalecer? O bem. Só que como a gente está muito distante do bem, vai ter essa transição, né? Até chegar no bem, nós vamos fazer uma transformação, digamos, gradual, que vai passar pela regeneração. Então, isso a gente vai ler mais à frente aqui, né? Não é um salto de um mundo inferior para um mundo feliz. É um período que a gente vai transicionar, né? E esse período de transição aí vai passar por essa fase de uma regeneração, é uma fase de transformação, né? Estes irão expirar o seu endurecimento, então esses que não querem se transformar, né, todos serão convidados, mas o livre-arbítrio será respeitado. Então esses que não querem, né, olha, estes irão expirar o seu endurecimento. Então endurecimento por quê? É escolha deles serem endurecidos, né? Irão expirar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na terra por espíritos mais adiantados, que farão reinar aí a justiça, a paz, a fraternidade. A terra, dissemo-lo, não há de ser transformada por um cataclismo que destrua toda a humanidade. Desaparecerá gradualmente a atual geração e a nova lhe há de suceder pelo mesmo modo, sem que nada se altere na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, aparentemente como de costume, com uma única diferença capital. Certo número de espíritos que aí se encarnavam não voltará mais à Terra em nova encarnação. Em cada menino que nascer, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, surgirá um espírito adiantado e propenso ao bem. Não se trata, portanto, de nova geração corporal, mas de nova geração de espíritos. Ficarão assim desiludidos os que contavam com uma transformação sobrenatural e maravilhosa. A época atual é de transição. Já se misturam os elementos das duas gerações.
Quem estiver de fora assistirá à partida de uma e à chegada da outra, sendo certo que ambos se assinalam no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e projetos completamente opostos, pelas disposições morais e principalmente pelas intuitivas e inatas. É fácil reconhecer a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, como que vai perceber a condição desses espíritos assim, que estão reencarnando com novos propósitos, né? Pelas ideias que eles trazem. Bem diferente das ideias antigas, né? Aquelas ideias retrógradas, preconceituosas, exclusivistas, né? A nova geração, devendo firmar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, de par com o sentimento inato do bem e crenças espiritualistas, o que é um sinal evidente de anterior progresso. Não será composta exclusivamente de espíritos que tenham grande superioridade, mas daqueles que, tendo já progredido, são predispostos a assimilar toda a ideia progressista e estão aptos para secundar o movimento regenerador. O que, pelo contrário, distingue os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder superior à humanidade. E, segundo, a instintiva propensão para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme e da avareza. Enfim, o arrastamento para tudo quanto é material. São esses os vícios de que a terra deve ser libertada pela remoção dos que recusam combatê-los, porque tais vícios são incompatíveis com o reino da fraternidade e fazem sofrer os homens de bem. A terra será deles libertada e os homens caminharão sem empecilhos para melhor futuro que lhes está reservado, mesmo aqui conquistado por seus esforços e perseverança, enquanto mais completa a depuração não lhes permitir a entrada em mundos superiores, né? Então, aqueles que resolverem mudar suas disposições continuarão aqui, né? Não pensem, porém, que em virtude da falada imigração, todos os retardatários sejam expulsos da terra e atirados para mundos inferiores. Muitos destes tornarão a vida terrena por terem sido vítimas da influência das circunstâncias e do exemplo. O envoltório era neles pior que o âmago. Uma vez subtraídos à ação da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, eles, em crescido número, verão as coisas muito diferentemente do que lhes parecia em vida. Tendes inúmeros exemplos disso. Serão ajudados pelos espíritos beneficentes que procuram esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiam. Então, aqui ele está dizendo que nem todo mundo vai ser posto para fora, né? Os endurecidos, aqueles que estavam no erro, mas que, com a ajuda desses, decidirem tomar passos firmes no acerto, continuarão. É isso que ele está dizendo. Pelas preces e exortação, podeis também contribuir para que melhorem, visto como há perpétua solidariedade entre vivos e mortos. Eles poderão, pois, voltar e serão felizes, porque a volta é uma recompensa. Que importa o que foram, o que fizeram, se estão animados dos melhores sentimentos? Longe de serem adversos à sociedade ao progresso, serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Não haverá, portanto, exclusão definitiva senão para os espíritos tenazmente rebeldes, ou sejam aqueles que, dominados pelo egoísmo e pelo orgulho, mais do que por ignorância, se tornam surdos à voz do bem e da razão.
Estes mesmos, porém, não são voltados à inferioridade perpétua, e dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos à luz. Orai, pois, por esses espíritos endurecidos, a fim de que se dobrem enquanto é tempo, porque se aproxima o dia da expiação. E já deu o nosso tempo, né? O texto continua, é um texto bem longo, né? Mas aqui já deu para a gente ter uma ideia, do que seria, né, a regeneração da humanidade aqui, conforme esse estudo de Kardec. A gente vê que as ideias dele, as ideias pessoais dele, corroboram ali completamente com a dos espíritos da Pleiade de Jesus, né, que são os espíritos aí que formam o Consolador, né, a doutrina consoladora e tudo mais. Então a gente só percebe que Kardec era o elemento encarnado, né, mas a condição dele é exatamente a mesma, porque ele pensa exatamente igual, né. Então com essa leitura eu me despeço, desejando a todos uma excelente semana, e fico convite para que a gente possa ler, né, quem tiver o interesse, ler o texto até o final, aí no Obras Póstumas, porque realmente vale a pena. E que a gente possa estar sempre imbuído do melhor desejo de aproveitar cada dia, né, com vistas ali à nossa transformação. Para quê? Para que a gente possa desfrutar dessa terra transformada, né? Para que a gente possa regressar aqui nas próximas encarnações, que a gente possa continuar tendo o direito de reencarnar aqui, né? E direito adquirido, direito conquistado, porque nos transformamos, merecemos, né, continuar aqui. Ou se a gente tiver que sair também, que a gente vá para lugares também compatíveis ali com o nosso esforço, com o nosso desejo de estar ali fazendo o bem. Se a gente está imbuído dos melhores desejos, se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, com certeza nós estaremos ali num ambiente, uma atmosfera similar, né? Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Olá, boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver agora, nessa segunda parte de nossas reflexões, sobre um texto do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Hoje nós veremos o capítulo 49, cujo título é A Jornada Redentora. A palavra redentora seria libertadora, salvadora. Então seria a jornada que nos salva, que nos liberta. Então eu vou começar aqui a leitura. Aberta a doce conversação da noite acerca da Boa Nova, a esposa de Zebedeu perguntou reverente, dirigindo-se a Jesus: Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Então, vemos aqui, né, que Jesus estava reunido com os apóstolos e outras pessoas, e a esposa de Zebedeu perguntou como chegarmos, né, caminharmos a ponto de chegarmos, atingirmos, né, ao reino divino, alcançarmos planos mais elevados, né? Então Jesus responde: o Cristo apareceu meditar alguns momentos e explanou. Num vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na furna em que jaziam mergulhados, quando o iluminado irmão de raça por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção
e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas, com abstinência de variados prazeres de natureza inferior a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa. Então, aqui Jesus, conta uma história em que um grupo de pessoas viviam numa caverna, numa cova, e nunca viam a luz, não saíam dali. E então apareceu alguém ali que os conheceu e falou que todos poderiam sair dessa cegueira, mas eles teriam que fazer alguns costumes, mudar, algumas ações dele para que pudessem ver a luz e chegar a conhecer esse lugar maravilhoso que é o Monte Sião em Jerusalém. Continuando a leitura, a maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que se lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Então, esse grupo de pessoas que viviam na escuridão, eles vieram, de outras gerações que estavam ali no mesmo lugar. Nunca ninguém se ousou a sair daquele local, E por isso todos eram cegos, Porque estavam num lugar escuro e não procuravam conhecer a luz. Continuando a leitura. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou-o. Então, apenas um deles, do grupo todo, um deles apenas resolveu aplicar o que o homem ensinou a eles, os exercícios que eles tinham que fazer. Então, esse jovem entregou-se primeiramente às disciplinas apontadas e depois de 4 anos de meditações, trabalho intenso e observação pessoal da lei aqui com letra maiúscula, que é as leis de Deus, com jejuns e preces obteve a visão. Quase enlouqueceu de alegria. Em êxtase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Muito interessante, na verdade. Ele estava ali no grupo, mas seguiu os conselhos, as orientações que recebeu e se tornou-se a ver, voltou a ver. Aliás, desculpa, ele não tinha visto nunca, Então, ele passou a ver, ter a visão aberta, poderia admirar tudo, Mas ele, que fazia parte do grupo, não estava sendo reconhecido ali como alguém que está também comprovando o que foi ensinado a ele, Não acreditaram nele, apesar de estarem convivendo com ele por muito tempo, Continuando a leitura. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas, sem qualquer noção de rumo, vagueou dias e noites em estado aflitivo, atacado por lobos e víboras em grande número. Usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência, até que, em certa manhã, abeirando-se de um esconderijo cavado na rocha para colher mel silvestre, foi aprisionado por um ladrão que lhe exigiu a bolsa. Entretanto, como não possuísse dinheiro, deixou-se escravizar pelo malfeitor, que durante 5 anos sucessivos o reteve em trabalho incessante. O servo, porém, agiu com tamanha bondade, multiplicando os exemplos de abnegação, que o espírito do perseguidor se modificou, fazendo-se mais brando e reformando-se para o bem, restituindo-lhe a liberdade.
Então o rapaz, né, ele, né, apesar dos comentários que os companheiros fizeram com a intenção dele, né, de buscar esse Monte Sião, essa claridade, essa luz, né, as belezas, e ele então decidiu seguir, né, o seu caminho. Mas passou por diversas experiências. E uma delas, em uma dessas experiências, ele se tornou preso ali, servo de um malfeitor, né? Mas ele continuou fazendo o que era pedido para ele fazer, né? Trabalhar ali para aquele senhor e apesar de ser maltratado em certos momentos, ele continuava trabalhando, auxiliando, sempre voltado para o bem. E a sua ação bondosa, generosa, fez com que aquele malfeitor também se modificasse, né? Continuando a leitura. Emancipado de novo, porque aquele senhor o libertou, né? Emancipado de novo, o crente fiel recomeçou a jornada, porque a ânsia de alcançar o templo divino povoava-lhe a mente. Então ele tinha um objetivo, né? E não desistia desse objetivo, seguia adiante. Continuando a leitura. Pôs-se a caminho, distribuindo fraternidade e alegria com todos os viajores que lhe cruzassem a estrada, mas, atingindo um vilarejo onde a autoridade era exercida com demasiado rigor, foi encarcerado como se fosse um criminoso desconhecido. No entanto, sabendo que seria atraído pelas próprias forças insuficientes, caso buscasse reagir, deixou-se trancafiar até que o problema fosse resolvido, o que reclamou longo tempo. Nunca, entretanto, se revelou inativo no exercício do bem. Na própria cadeia que lhe feria a inocência, encontrou vastíssimas oportunidades para demonstrar boa vontade, amor e tolerância, sensibilizando as autoridades que o libertaram, enfim. Olha só, né? Foi preso porque ninguém o conhecia naquele local, mas ele não se revoltou, não se rebelou, não ofendeu ninguém, né? Procurou sempre estar ali fazendo o melhor que ele podia fazer naquele local para as pessoas, né? E com isso ele foi reconhecido como uma pessoa de boa vontade, que tinha amor e tolerância, e por isso as autoridades acabaram por fim a libertando-o. Continuando a leitura. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. Então, veja bem, o objetivo dele, ele nunca desistiu, né? Era um bom objetivo, e ele foi alcançando, né, recursos interiores, ampliando, fortalecendo no trajeto, seguindo aqueles bons ensinamentos. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Peraí, acho que por um pedaço. O ideal de atingir o santuário sublime absorvia-lhe o pensamento e prosseguiu na marcha. Todavia, somente depois de 20 anos de lutas e provas, das quais sempre saía vitorioso, é que conseguiu chegar ao Monte Sião para adorar o Supremo Senhor. O mestre interrompeu-se, vagueou o olhar pela sala silenciosa e rematou. Assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre no escuro vale terrestre,
para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras, que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, Jesus finaliza, né, essa história com base, um conto, né, com base que todo homem que busca o reino celestial, quer alcançar planos mais elevados, precisa, aquele que quer, né, alcançar planos mais elevados, precisa sair da escuridão que representa a nossa ignorância moral e intelectual. Para atingir planos mais elevados, sem estacionar na jornada, é preciso trabalhar sempre voltado para o bem, independentemente de estar entre amigos ou inimigos. Este jovem na história, né, fez as escolhas conforme a orientação daquele que já estava na claridade, que já sabia viver dentro da lei do amor, tanto que foi na caverna ensinar e dar exemplos de como alcançar o belo, que também faz parte do bem. É interessante, ele coloca que precisamos primeiro perceber a escuridão em nós, que é a nossa ignorância das leis divinas, e então praticá-las, né? Aprender e praticar a reforma íntima, que é a renovação interior, implantando em nosso interior a lei do amor em nossos pensamentos e sentimentos. E com isso obteremos a paz e ensinaremos a paz que nos eleva espiritualmente. Para finalizar e complementar, eu vou ler alguns trechos do texto Olhos de Ver, que foi escrito por Vinícius e está publicado no livro Em Torno do Mestre. Jesus costumava empregar frequentemente esta frase: quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, ouça e veja. Quem tem inteligência de entender, entenda. À primeira vista, aqueles dizeres parecem banais, no entanto, quanta sabedoria encerram. Olhos de ver? Acaso têm os olhos outra função que não seja ver? Ouvidos de ouvir? Para que se destinam os órgãos auditivos senão a ouvir? E a inteligência? Essa faculdade prestar-se-á a outro fim que não o de conquistar e assimilar conhecimentos? Realmente é assim. Todavia, o fato inconteste é que a grande maioria dos homens tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem inteligência e não entendem. Os que, tendo olhos, ouvidos e inteligência e veem e ouvem e entendem, constituem exceção. Da mesma sorte, a maioria da humanidade tem coração e não ama, tem consciência e não sente o peso das responsabilidades. Pulando um pedaço, continuemos. Todos os homens têm no peito um coração que pulsa e que sente, mas os que amam o próximo como a si mesmos são tão raros que se denominam santos. Diante do exposto, concluímos que o Divino Mestre tinha sobras de razão quando chamava a atenção dos seus ouvintes por meio dessas palavras que deram pábulo a este artigo. Aprendemos com o Senhor que os verdadeiramente vivos neste orbe, com olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de amar, são raridades dignas de nota, como a flor de lótus e os trevos de 4 folhas. Então, encerramos por aqui essas reflexões de hoje
e que possamos estar, através dessas mensagens maravilhosas desses espíritos, que possamos estar renovando cada vez mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Boa semana a todos.